Muitas pessoas carregam consigo um medo bastante específico e inquietante: o medo de serem enterradas vivas. E, segundo autoridades e relatos médicos, algumas histórias reais parecem ter atravessado exatamente essa linha entre a vida e a morte de forma quase inacreditável. E o que deveria ser apenas uma cirurgia de rotina em St. Louis, para um homem, acabou se transformando em uma experiência completamente fora do comum. Get out of here, Matt! Get out of here! Quando eu olhei para o meu corpo físico deitado na cama, eu entendi naquele instante que eu tinha morrido. E pensei, meu Deus, eu estou morto. Agora imagine a cena. Alguém saindo de um necrotério dentro de um saco mortuário. Ou uma pessoa acordando no próprio funeral. E ainda mais perturbador, estar consciente durante uma cirurgia, sem poder se mover ou avisar ninguém. Assustador, certo? Pois hoje você vai conhecer histórias reais como essas, onde pessoas ficaram literalmente entre a vida e a morte, e relataram experiências que parecem desafiar qualquer explicação lógica. Número 1. Valad Duya Gonal. Valad Duya Gonal, um homem brasileiro de 54 anos, foi oficialmente declarado sem respiração pela equipe médica. O diagnóstico incluía falência respiratória e falência múltipla dos órgãos, um quadro considerado irreversível pelos profissionais de saúde. Diante disso, a família entrou em desespero e iniciou todos os preparativos para o funeral. O corpo foi encaminhado ao necrotério e colocado em um saco apropriado para esse tipo de situação. Em seguida, o irmão de Valad, chamado Walo, recebeu autorização para entrar no local e realizar o procedimento de preparação do corpo para a despedida. Mas o que ele encontrou mudaria completamente o rumo daquela história. Quando se aproximou do saco mortuário, algo começou a se mover. No início, ele acreditou que poderia ser uma ilusão causada pelo choque emocional. Porém, o movimento continuou. O corpo estava se mexendo. Em estado de choque, Valo percebeu que aquilo não era possível, mas estava acontecendo diante dos seus olhos. Ele descreveu o movimento como algo semelhante à respiração. Desesperado, ele chamou imediatamente a equipe médica. Para surpresa geral, Valad não estava morto. O paciente foi rapidamente transferido de volta para a unidade de terapia intensiva. Na pressa, ele ainda estava com os pés amarrados e com algodão colocado no nariz e nos ouvidos, conforme o protocolo funerário já iniciado. Mais tarde, por decisão da família, ele foi transferido para outro hospital. Valad não conseguiu se comunicar verbalmente, mas deixou uma carta afirmando acreditar que sua volta à vida teria sido influenciada por uma figura religiosa considerada milagrosa no Brasil. Número 2. Donna Penner. Donna Penner, do Canadá, levava uma vida comum até enfrentar problemas de saúde que exigiram uma cirurgia exploratória. Tudo parecia simples: anestesia, procedimento e recuperação. Mas algo deu extremamente errado. Ela deveria estar completamente inconsciente durante a cirurgia. Porém, não estava. Donna estava acordada. Ela ouviu claramente o cirurgião solicitar os instrumentos médicos. E nesse momento, ela percebeu algo aterrorizante. Ela conseguia sentir tudo, mas não conseguia se mover. Seu corpo estava completamente paralisado, enquanto sua mente estava desperta. Ela descreveu a sensação como estar presa dentro do próprio corpo, consciente de cada detalhe ao seu redor, sem qualquer forma de comunicação com a equipe médica. O mais assustador é que ninguém percebeu que ela estava consciente. Anos depois, Donna relatou que esse evento mudou completamente sua vida. Ela perdeu emprego, independência e passou a conviver com traumas e pesadelos constantes. Com o tempo, ela decidiu transformar sua experiência em algo útil e passou a colaborar com universidades no Canadá para alertar médicos sobre os riscos da chamada consciência durante a anestesia. Número 3. Caso do Iowa. Uma mulher de 66 anos foi internada em uma instituição de cuidados especiais no estado de Iowa, nos Estados Unidos. Ela apresentava sinais de deterioração neurológica, incluindo demência inicial, ansiedade e episódios leves de convulsões. Com o passar do tempo, seu estado piorou, e após avaliação clínica, ela foi declarada sem vida. A equipe médica seguiu o protocolo e notificou a família. Uma funerária foi chamada e o corpo foi preparado para o velório. O diretor da funerária confirmou oficialmente a ausência de sinais vitais. No entanto, horas depois, algo completamente inesperado aconteceu. Por volta das 8h26 da noite, o saco mortuário começou a se abrir sozinho, e em seguida,
O tórax da mulher se moveu. Ela estava respirando. A mulher havia retornado à vida, ainda dentro do ambiente funerário. Número 4. Young Soo-ken. Young Soo-ken, uma mulher de 42 anos, viveu um dos casos mais extremos relatados. Ela estava em processo de divórcio e enfrentava uma disputa financeira com o ex-marido. Em determinado dia, ele a confrontou dentro da antiga casa do casal, onde ainda tinha acesso ocasionalmente. Durante o encontro, ele a atacou e a amarrou com fita adesiva, prendendo seus braços, pernas e cobrindo seus olhos. Em seguida, a levou para um local isolado. Mesmo em uma situação extremamente perigosa, Young conseguiu usar um relógio inteligente para enviar um pedido de emergência para serviços de segurança, e também para sua filha e uma amiga próxima. Número 5. Bella Montoya. No Equador, um caso chocou uma família durante um velório. Bella Montoya havia sido declarada sem vida após ser levada ao hospital em estado crítico, possivelmente após um acidente vascular cerebral. Mesmo com tentativas de reanimação, os médicos confirmaram a ausência de sinais vitais. A família então iniciou os procedimentos funerários e levou o corpo para o velório. Tudo parecia seguir normalmente, até que, durante a cerimônia, começaram a surgir sons estranhos vindos do caixão. No início, os presentes acharam que era algo da estrutura ou até imaginação causada pelo choque emocional. Mas os sons continuaram. Quando a família decidiu abrir o caixão, descobriram algo inacreditável. Bella estava respirando. Ela ainda apresentava sinais de vida dentro do próprio velório. Ela foi imediatamente levada de volta ao hospital e encaminhada para a unidade de terapia intensiva, onde permaneceu em estado crítico. O caso gerou investigação do Ministério da Saúde local para entender como ocorreu a declaração prematura de óbito. Número 6. Hamasha Shore. Hamasha Shore vivia um momento de despedida, com familiares reunidos para seu funeral. O corpo estava sendo preparado para o velório quando algo inesperado aconteceu. No meio do processo, ele começou a se mover. A princípio, as pessoas ao redor pensaram que era algum tipo de reação involuntária, mas logo ficou claro que havia algo muito mais estranho acontecendo. Hamasha havia voltado à consciência. O ambiente de luto se transformou imediatamente em choque e confusão. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade, e muitos passaram a chamar o caso de milagre. Número 7. Velma Thomas. Velma Thomas, dos Estados Unidos, viveu um dos casos mais extremos já registrados. Ela sofreu 3 paradas cardíacas e foi considerada clinicamente sem vida por aproximadamente 17 horas. Durante esse período, a família foi informada de que não havia mais chances de recuperação. Em determinado momento, os aparelhos foram desligados. Mas cerca de 10 minutos depois, algo inesperado aconteceu. Velma apresentou sinais de vida. Ela voltou a respirar e recuperou a consciência. Os médicos ficaram completamente surpresos, sem explicação imediata para o ocorrido. Anos depois, seu caso ainda é citado como um dos exemplos mais impressionantes de retorno após morte clínica prolongada. Número 8. Shankar Gambi. Na Índia, Shankar Gambi foi internado em estado grave devido a complicações de saúde. Os médicos informaram à família que ele não sobreviveria sem suporte avançado e que o quadro era extremamente crítico. Em determinado momento, ele foi considerado sem vida. O corpo foi preparado para procedimentos funerários. No entanto, durante uma verificação posterior, um médico percebeu sinais de movimento. Ao analisar com mais atenção, descobriu-se que Shankar ainda respirava. A equipe médica imediatamente o levou de volta para tratamento intensivo. O caso gerou grande repercussão na região devido à gravidade do erro inicial de avaliação. Número 9. Carlos Quijo. Carlos Quijo, da Venezuela, foi encaminhado ao necrotério após ser considerado morto em circunstâncias traumáticas. Durante o início de uma autópsia, o médico responsável percebeu algo incomum. Ao tocar o corpo, notou que havia circulação sanguínea. Carlos não estava morto. Ele estava consciente. O procedimento foi interrompido imediatamente. Carlos relatou depois que conseguiu sentir tudo o que acontecia durante aquele momento, descrevendo a experiência como extremamente angustiante e difícil de suportar. O caso gerou choque entre profissionais da saúde e levantou discussões sobre erros em declarações de óbito. Número 10. Matt Quell. Matt Quell passou por uma cirurgia de hérnia em St. Louis, nos Estados Unidos. Ele esperava apenas um procedimento comum, com anestesia geral e recuperação tranquila, mas algo deu errado.
O anestésico não foi administrado corretamente. Matt permaneceu consciente durante toda a cirurgia, mas estava completamente paralisado. Ele podia ouvir tudo o que acontecia na sala, incluindo conversas da equipe médica, mas não conseguia se mover ou falar. Ele descreveu a experiência como estar preso dentro do próprio corpo, enquanto o procedimento acontecia. Em desespero, tentou diversas formas de sinalizar que estava acordado, mas não foi percebido. Depois da cirurgia, ele processou o hospital devido ao trauma sofrido. Número 11. Caso da Polônia. Uma mulher na Polônia foi declarada sem vida e levada para o necrotério. Os familiares já haviam iniciado os preparativos para o funeral. No entanto, durante uma checagem de rotina no local, um médico percebeu sinais vitais. A mulher ainda estava viva. Ela foi rapidamente removida do local e encaminhada de volta para atendimento médico. Após alguns dias de recuperação, recebeu alta e retornou para casa. O caso levantou questionamentos sobre a precisão de diagnósticos de óbito em situações críticas. Número 12. Mulher de 90 anos no Brasil. Uma mulher de 90 anos foi levada ao hospital em estado grave e posteriormente transferida para o necrotério após ser declarada sem vida. Horas depois, um funcionário responsável pelo transporte percebeu algo estranho. O corpo estava quente e apresentava sinais de respiração. A mulher ainda estava viva. Ela foi imediatamente reconduzida ao hospital. A família considerou processar a instituição devido ao erro grave na declaração. Número 13. Brighton Damazan. Brighton Damazan, um trabalhador de transporte de 34 anos, foi considerado morto após uma doença prolongada. A família iniciou o velório e organizou o funeral. Durante a cerimônia, algumas pessoas notaram movimentos no corpo. Inicialmente, pensaram que era ilusão, mas logo ficou claro que ele estava vivo. Ele foi levado ao hospital e passou por 2 dias de suporte na unidade de terapia intensiva antes de receber alta. Ao retornar para casa, relatou pouca lembrança do que havia acontecido. Número 14. Nice Pérez. Nice Pérez, uma adolescente de 16 anos, sofreu um colapso em casa e foi declarada morta. Foi enterrada no dia seguinte. No entanto, familiares relataram ter ouvido sons vindos do túmulo. Ao investigarem, perceberam que havia sinais de movimento no local. Com ajuda, a família conseguiu abrir o caixão e encontrou Nice viva. Ela foi levada imediatamente ao hospital. O caso causou grande comoção na comunidade. Número 15. Miguel Ángel. Miguel Ángel Garduna, um homem de 74 anos, desapareceu após problemas pessoais e passou um longo período sem contato com a família. Posteriormente, foi declarado morto após a descoberta de um corpo que se acreditava ser dele. A família chegou a autorizar procedimentos finais. Meses depois, receberam a notícia de que Miguel estava vivo. Ele havia sobrevivido em condições extremas, longe de casa. A revelação causou choque e confusão na família e nas autoridades. Número 16. Lazarus Syndrome. Tazeen Rafik. Tazeen Rafik sofreu um colapso após um forte abalo emocional e foi levada às pressas para atendimento médico. Os profissionais tentaram reanimá-la, mas inicialmente não obtiveram resposta. O caso foi tratado como extremamente grave e a família foi chamada para se despedir. Durante esse processo, os médicos chegaram a informar que, mesmo que o coração voltasse a bater, as chances de recuperação seriam muito baixas. No entanto, antes que isso acontecesse, algo inesperado ocorreu. Tazeen começou a apresentar sinais de retorno à consciência. Ela foi estabilizada e, surpreendentemente, sobreviveu. Em pouco tempo, já conseguia conversar normalmente com a família, como se nada tivesse acontecido. Ela foi diagnosticada anteriormente com esclerose múltipla, o que tornava sua sobrevivência ainda mais surpreendente. Durante o momento de despedida, a família relatou ter vivido uma espécie de experiência emocional intensa, marcada pela sensação de perda seguida de retorno repentino. Tazeen recebeu alta posteriormente e voltou para casa. Número 17. Finn Settle. Finn Settle, de 25 anos, passou por uma cirurgia de emergência devido a um rompimento de apêndice. Durante o procedimento, algo deu errado com a anestesia. Ele acordou no meio da cirurgia. Apesar de estar consciente, seu corpo permanecia completamente paralisado. Finn conseguia ouvir os médicos e sentir o que estava acontecendo, mas não podia se mover ou falar. Ele tentou de todas as formas possíveis sinalizar que estava acordado, incluindo movimentos sutis com olhos e dedos. Sem sucesso inicial, ele entrou em desespero.
Em uma tentativa extrema de chamar atenção, ele acabou urinando durante o procedimento, o que finalmente fez a equipe perceber que algo estava errado. A anestesia foi reaplicada corretamente e a cirurgia foi concluída com sucesso. Depois do ocorrido, Finn afirmou que a experiência foi extremamente traumática e difícil de descrever. Número 18. Constantia Govender. Constantia Govender, uma mulher de 52 anos da África do Sul, afirma ter vivido uma experiência inacreditável. Ela relatou que desmaiou enquanto caminhava, e ao recobrar a consciência, estava dentro de um necrotério. Segundo seu relato, ela estava coberta por um lençol, em um ambiente extremamente frio, e percebeu que havia outros corpos ao redor. Em choque, ela acredita que foi erroneamente declarada sem vida. O caso ficou ainda mais controverso, porque o hospital afirmou não ter registros dela naquele período específico. Também foi informado que todos os casos de mulheres atendidas naquele ano estavam devidamente documentados. A situação gerou dúvida pública sobre o que realmente aconteceu. Número 20. Darta. Darta foi levada ao hospital após apresentar uma forte crise de pressão arterial. Ela foi declarada sem vida às 11h20 da manhã. A notícia foi comunicada à família, que iniciou os preparativos funerários. Porém, durante o manuseio do corpo em uma funerária, funcionários perceberam sinais de vida. Ela foi imediatamente levada de volta ao hospital. A família criticou duramente a falta de tentativa de reanimação antes da declaração oficial. O caso gerou forte repercussão e investigação interna. Número 21. Rosângela dos Santos. Rosângela dos Santos teria sido enterrada após ser declarada morta. No entanto, dias depois, familiares relataram ter ouvido sons vindos de seu túmulo. Ao investigarem, afirmaram encontrar sinais de movimentação no local. A família acreditava que ela poderia ter permanecido viva dentro do caixão por um período prolongado. O caso levou à abertura de investigação policial e envolveu também o hospital responsável pela declaração inicial. Autoridades analisaram a possibilidade de erro médico ou informações incorretas baseadas em rumores. Número 22. Joseph Guzzi. Joseph Guzzi, um idoso de 76 anos da Polônia, foi considerado morto após uma avaliação médica. 3 horas depois, um funcionário responsável pelo preparo do corpo percebeu algo inesperado. Antes de fechar o caixão, ele notou um leve sinal de pulso. A equipe médica foi acionada imediatamente. O mesmo médico que havia confirmado a morte voltou a examiná-lo e constatou que Joseph estava vivo. Ele foi levado ao hospital e, após alguns dias de observação, recebeu alta sem complicações graves. O caso foi considerado um exemplo raro de erro de diagnóstico evitado no último momento. Número 23. Ângelo Reis. Ângelo Reis sofreu um acidente de motocicleta em 1937 e foi inicialmente declarado sem vida. Após a investigação, descobriu-se que ele ainda estava vivo quando foi enterrado. Esse evento marcou profundamente sua vida. Com o passar dos anos, ele se tornou inventor e criou um projeto de caixão projetado para permitir sobrevivência temporária em casos de enterro prematuro. O protótipo permitia que uma pessoa pudesse sobreviver por um período limitado, caso estivesse consciente sob a terra. Em 1984, ele apresentou sua invenção publicamente e demonstrou sua eficácia ao ser enterrado voluntariamente por 2 dias. Número 24. O homem brasileiro no cemitério. Um homem no Brasil foi encontrado parcialmente enterrado em um cemitério. Ele conseguiu emergir parcialmente da terra antes de ser localizado. Populares acionaram as autoridades e ele foi resgatado com vida. Investigações indicaram que ele pode ter sido vítima de agressão em outro local e posteriormente levado até o cemitério. Ele foi abandonado em uma cova rasa enquanto ainda estava vivo. O caso levantou suspeitas sobre crime e possível tentativa de ocultação de agressão. Número 25. O cantor na cirurgia cerebral. Um cantor lírico da Eslovênia passou por uma cirurgia cerebral para a remoção de um tumor. O procedimento exigia que ele permanecesse acordado para testes neurológicos durante a operação. Durante a cirurgia, ele cantava enquanto os médicos trabalhavam em seu cérebro. O objetivo era monitorar funções essenciais em tempo real. Em alguns momentos, houve desconforto quando áreas delicadas foram tocadas, mas ele conseguiu continuar. O procedimento foi concluído com sucesso e ele se recuperou completamente posteriormente. Número 26. Caso da África do Sul. Uma mulher foi envolvida em um grave acidente de trânsito e levada ao hospital em estado crítico. Após avaliação, foi declarada sem vida e transferida para o necrotério.
Horas depois, funcionários perceberam movimentos no corpo. Ela apresentava sinais vitais e foi imediatamente levada de volta ao hospital. O caso gerou investigação das autoridades de saúde para entender como ocorreu a falha na verificação clínica. O hospital informou que todos os protocolos haviam sido seguidos, mas a família contestou a decisão. A mulher posteriormente se recuperou.